Olá! Hoje a gente vai analisar um paradoxo que está deixando muito especialista de cabelo em pé. No meio de uma crise geopolítica que está chacoalhando os mercados do mundo todo, tem um ativo que parece que nem tomou conhecimento do caos. Bora entender o que está acontecendo com o Bitcoin. E a pergunta que não quer calar, a que todo analista e investidor está se fazendo agora é essa aí. Se nem o fantasma de uma guerra e a instabilidade econômica global estão conseguindo afundar o Bitcoin, o que conseguiria? Essa é a questão central que a gente vai tentar desvendar hoje. Ok, vamos lá. Para a gente entender o comportamento do Bitcoin, primeiro a gente precisa dar uma olhada no cenário geral. Estamos em março de 2026 e o mundo está, para dizer o mínimo, bem tenso. O foco de toda essa tensão está concentrado no Oriente Médio. O conflito ali envolvendo potências como Irã, Israel e Estados Unidos está no centro das atenções, e isso cria uma onda de incerteza que se espalha pelo planeta inteiro. E um reflexo clássico dessa instabilidade toda a gente vê na hora. O preço do petróleo sobe. Historicamente, isso é tipo um termômetro da ansiedade global, um sinal de que as coisas podem complicar e bem rápido. E é claro que essa tensão toda acaba contaminando os mercados tradicionais. As bolsas operam no vermelho, os investidores correm para ativos mais seguros, o sentimento geral é de evitar risco a todo custo. Um típico cenário de crise mesmo. Mas é bem aqui, no meio desse caos todo, que a história fica interessante. O Bitcoin está se comportando de um jeito totalmente inesperado, sabe? Desafiando uma lógica que parecia de ferro nos mercados há décadas. Enquanto tudo parece desmoronar, o preço do Bitcoin tá lá, firme. Não rolou aquele pânico, aquela venda em massa que muita gente esperava. Pelo contrário, o ativo está mostrando uma resiliência impressionante. O que nos leva de volta para a nossa pergunta principal. Num cenário onde todo ativo de risco deveria estar caindo, por que o Bitcoin está nadando contra a maré? O que será que mudou? Bom, a resposta, segundo os analistas, não é uma coisa só. Parece que é uma combinação de 3 fatores bem poderosos que estão meio que redefinindo o papel do Bitcoin no mundo das finanças. Vamos ver cada um deles. O primeiro é o que estão chamando de muro de dinheiro. É que a grana de grandes investidores de instituições, principalmente através dos ETFs, não para de entrar. É um fluxo contínuo de bilhões que cria uma força de compra constante, que acaba absorvendo a pressão de quem quer vender. Agora, o segundo fator talvez seja o mais interessante, porque mostra uma mudança de mentalidade. O Bitcoin está sendo cada vez mais tratado como um ativo macro, bem parecido com o ouro. Ele deixou de ser visto só como algo para especulação e está se firmando como uma reserva de valor digital, um porto seguro para tempos de incerteza. E o terceiro ponto? Bom, aí é matemática pura e simples. A oferta de Bitcoin é limitada, né? Resta só cerca de 1 milhão de Bitcoins para serem minerados. Esse aperto na oferta, junto com uma demanda que só cresce, cria uma pressão natural para cima no preço. Não tem muito segredo. Essa combinação de fatores todos é tão forte que, mesmo com a economia global toda complicada, já tem muito trader e analista de olho em um novo alvo para o preço. Aquele patamar de $80 mil está virando uma possibilidade bem real, e no curto prazo. Então a gente junta tudo isso e o que significa? Uma teoria bem fascinante está ganhando força, a de que o Bitcoin pode estar evoluindo para se tornar uma classe de ativo completamente nova. O conceito é esse aí, um ativo neutro global. Pensa só, um ativo de valor que não tem fronteira, que não obedece à política de nenhum país, que nenhum banco central controla e que foi projetado para manter seu valor justamente quando esses sistemas tradicionais estão em crise. E o Bitcoin se encaixa perfeitamente nessa definição, né? Ele não tem nacionalidade, não responde a nenhuma autoridade monetária e a rede descentralizada dele foi feita para operar de qualquer jeito, independentemente de crise política ou financeira. Está no DNA dele. O que nos leva a uma última reflexão. Se o Bitcoin está mesmo passando por essa transformação tão fundamental, o que isso significa para o futuro? E vou deixar essa provocação no ar. Se o Bitcoin demonstrou essa maturidade e essa resiliência toda num dos piores cenários que a gente podia imaginar, com tensão de guerra no ar, imagina só o potencial dele quando os ventos mudarem, quando a gente entrar num novo ciclo de alta do mercado. O que a gente está vendo agora pode ser só o começo de uma nova era.